Você se relaciona bem? Olá, eu sou Flávia Lins e esse é meu podcast Papo Psi. Aqui você vai encontrar um papo leve e descontraído sobre a vida, a psicologia, a autoestima, comportamento e muito mais. E hoje, em especial, estamos recebendo aqui uma pessoa muito querida, uma psicóloga que eu admiro muito, a Clarissa Valério, psicóloga clínica há 8 anos, pós-graduanda em TCC, com formação em sexologia, especialista no universo feminino, tem formação em teoria cognitivo-comportamental e em psicopatologia. Uau! Ama gatos. Eu só tô convidando gente aqui que ama gatos. Vocês estão percebendo isso, gente? Já é a segunda que vem aqui e ama gatos. Ama ver séries antigas. E também adora umas blogueiragens. Inclusive, convido vocês a conhecerem a página dessa mulher maravilhosa. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Que pra mim, ela é referência ali no TikTok. Vocês vão conhecer um pouco mais dela. E ela também vai trazer aqui qual é o nome lá certinho que tem nas redes dela. Mas, Clary, seja muito bem-vinda aqui, é uma honra te receber. Hoje a gente vai bater um papo sobre relacionamento e não passou outra pessoa na minha mente que não você. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o espaço é todo seu. Eu que agradeço demais por esse convite, porque para mim, Flávia, é um prazer estar aqui conversando com você. A gente tem uma troca gigantesca, né? A gente se conheceu nesse mundo digital e eu sou muito grata por ter você nesse meio da psicologia e também quero te levar muito para a vida, porque assim, aprendo demais. Dou muita risada, porque de alta astral é ela que entende. E é muito bom sempre a nossa troca, aprendo muito. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que eu gosto muito de falar, que é sobre relacionamento. Obrigada pelos elogios. E já vamos começar então entendendo o que te atraiu nesse tema. Por que você gosta tanto de falar sobre relacionamento e compartilha isso nas suas redes? Então, eu acho que desde muito nova eu ficava num papel de muito conselheira das minhas amigas. Assim. Eu sempre fui uma observadora nata e gostava muito de ouvir e aconselhar. E às vezes era até demais, sabe? De tentar controlar um pouco as minhas amizades, porque eu via uns caminhos assim que não eram tão saudáveis. Então, desde muito nova eu tenho contato com isso, eu gosto de falar sobre, eu gosto de refletir sobre, principalmente a individualidade feminina, que eu acho que é muito importante encontrar o eu dentro de nós, né? Então a gente pode estar dentro de uma relação, mas se você não se identifica com você mesma, você não tem autoconhecimento, talvez exista um problema aí, né? Então eu sempre gostei de falar sobre isso. E no processo mesmo de atendimento, eu fui identificando que muitas mulheres tinham várias questões no seu relacionamento. É óbvio que a gente vai trabalhar inúmeras outras coisas dentro do processo terapêutico, mas isso me chamou muita atenção. Então eu percebi que existia um impacto dessa relação na vida profissional, na vida pessoal, na vida social. Então eu comecei a ir mergulhando para esse mundo. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres, como eu te falei, sobre individualidade, desenvolvimento. Eu acho que foi daí que começou a, sabe, queimar mais no meu coração de trabalhar sobre esse tema, tanto com as pacientes, tanto também nas redes sociais, porque eu gosto muito. E a gente vê muito isso na clínica mesmo, né? O relacionamento ele tá muito interligado ali com a autoestima. Uma mulher que não tá com uma Muito. autoestima saudável, às vezes, ou entra num relacionamento para tentar se provar de alguma forma, ou acaba afastando um relacionamento também por esse motivo da autoestima. Então, de fato, é um universo muito amplo, dá pra gente trabalhar muitas coisas dentro desse tema, né? De relacionamento. E você é formada há 8 anos. Você percebe essa Uhum. mudança de 8 anos para cá, na forma como as pessoas estão se relacionando? Isso chega na clínica, essa mudança de como as pessoas estão se relacionando hoje em dia com rede social, com aplicativos de relacionamento. Eu acho que o pós-pandemia impactou também, né? Você sente isso? Que o pós-pandemia impactou na forma como as pessoas Eu buscam acho. relações? Eu acho que sim, impactou muito. Eu percebo, eu não sei se é uma coisa que você também está percebendo, mas as pessoas estão tendo mais dificuldade em se relacionar, em manter esse contato, né, querer ter esse contato. Por mais que queiram ter um relacionamento, parece que ir em direção a esse relacionamento não dá.
parece difícil. Então eu percebo essa mudança, sim. Porque eu acho que você tem quantos anos, Flávia? 29. 29, né? Então, assim, acho que pra gente que tá aqui na faixa perto dos 30 anos, a gente viveu um tempo muito diferente. A gente viu a mudança com os aplicativos de encontro e tudo mais no nosso processo ali, já chegando quase na vida adulta. Então, eu acho que hoje, para eles, é muito difícil ter esse contato social que pode levar às relações. E aí entra outras questões no meio desse pacote, acho que a gente vai começar depois a falar sobre isso, mas acontece que as pessoas estão ficando mais em casa, tendo mais dificuldade também de se abrir a isso. Tem até uma pergunta que eu acho que vai ser legal para a gente responder nesse aspecto. Então, eu acho que teve sim essa mudança, principalmente porque, para além da pandemia, que deixou todo mundo em casa e foi uma dinâmica diferente, muitos jovens falam desse impacto social na vida deles, mas eu acho que teve essa mudança também no formato de como se relacionar e chegar perto de outras pessoas. E eu acho também que teve o processo de autoconhecimento no meio de tudo isso. Porque eu me recordo que no Sim, período da pandemia era muito comum chegar essa angústia nas pessoas falando que a angústia era de estar sozinha em casa, né, é. no momento ali do isolamento. E elas eram obrigadas a estar na própria companhia sem esses estímulos externos em excesso, né? Sem se ocupar tanto com o trabalho, pelo menos ali no início da pandemia, né? Eu acho que depois Sim, acho que acabou o contrário, né? As pessoas estavam tão ocupadas com tantas coisas, mas ali no início da pandemia teve muito isso de, bom, agora eu estou sozinha e vou precisar me ouvir, vou precisar identificar o que eu estou sentindo, quem eu sou. E o que eu percebo é que esse processo de autoconhecimento tornou muitas pessoas mais criteriosas na hora de se relacionar, mas em algum ponto também tornou-as mais individualistas, de gostar tanto do muito. silêncio, de estar ali sozinha, de curtir a própria companhia, que perdeu um pouco esse desejo de estar com o outro. É o que eu sinto, assim, que chega. Mas eu acho que tem essa divisão mesmo. Eu acho que aconteceu esse marco. Eu acho que a gente vai perceber com clareza o que a pandemia fez com a gente depois de um tempo, né? Que vai começar a olhar para esses impactos. Mas na clínica eu percebo algumas mulheres chegando com essa dificuldade de socializar, né? De ir de novo para esses ambientes, de se abrir, de ter confiança. E ao mesmo tempo outras mulheres fechadas totalmente para isso, mesmo querendo, não, eu quero continuar a minha vida, eu conquistei minha independência. Então, eu acho que tá assim. Tem esses dois grupos nesse momento, acho que pós-pandemia, mas ao mesmo tempo, a gente vem de uma mudança gigantesca no universo feminino. Acho que as mulheres estão tendo mais assim, conhecimento, se conhecendo, e isso também é um marco, porque agora não é o tempo todo que as mulheres estão atrás de um relacionamento. Né? Sente falta dessa companhia, mas ao mesmo tempo estão buscando por outras coisas. Porque não é mais algo como se definisse uma identidade, né? Há alguns Sim, anos atrás, você estar em um relacionamento, casar, era quase como um ritual. Você nasce, cresce, casa e essa é a linha da vida. É isso que você tem que seguir. sim, Fazer algo diferente disso era sinônimo de fracasso. E hoje em dia a gente sabe que sim. não. Que existem É. diversas formas de você estar feliz, de você ter o sucesso pessoal também. E nem todo mundo quer casar, enfim. Mas acho que a gente pode então ir fazendo assim, lendo as perguntas e comentando sobre, né? Porque a Sim. gente vai acabar falando sobre isso de qualquer forma, né? Então vamos responder esse pessoal. Para quem está ouvindo a gente aí, acompanhando também aqui pelo YouTube. Sempre antes de sair um episódio, eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram para saber o que é que vocês querem que a gente responda, direcionar a nossa conversa aqui, porque se deixar, a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Tem tema pra caramba, né? Então, eu abro a caixinha para direcionar também a nossa fala. E aí a Clary abriu também lá no Instagram dela. Fala seu arroba aí, Clary. É PC Clarissa Valério, com CL e é dois S. Maravilhoso. Então vocês. O TikTok é esse também? Aham.
maravilhoso. Eu botei igual para me acharem com facilidade. Eu fiz isso também. Então, para quem ainda não me segue em nenhuma outra rede, é @psiflavielins, tá bom? Então, vamos começar aqui com as perguntas. Temos muitas, porque esse é um tema bem pedido, né? Bora lá. Tenho 28 anos e nunca namorei. O que fazer? E aí, Clary? Tem uma fórmula mágica, um ingrediente, uma receita? Não, Frase de psicóloga, depende. depende. Mas não tem receita, né? Não tem. É, uma coisa até que eu trabalhei com alguns pacientes que eu fui recebendo com uma demanda muito parecida, de chegar numa fase da vida. E eu até quero falar com essa mulher de 20 e poucos anos, que, assim, não é só você que está passando por esse processo, tem outras mulheres passando por esse processo. Existiu uma mudança, né? Então, a gente vem de uma época que as mulheres se casavam cedíssimo, né? Com 14 anos já estava dentro de um casamento. De repente tem essa mudança dessa mulher buscando focar na própria vida e deixando um pouco esse lado de se relacionar de lado. Porém, o que eu acho legal da gente olhar aqui, né, para esse caso, é justamente como que anda a tua vida social, porque é muito louco, né? Quando a gente vai falar de relacionamento, a gente começa pelo ponto principal, que é a vida social desse paciente. Não adianta se esconder. Se a gente se esconde, se a gente não aparece, se a gente não conversa, não tem como ser visto. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo que me marcou. Eu tinha uns 20 anos, eu acho, não, acho que eu tinha uns 19 anos. E um amigo, ele disse isso pra mim quando a gente se conheceu. Era só um amigo mesmo, mas ele trouxe um comentário que me marcou. Eu tinha acabado de entrar numa igreja X lá da minha cidade e fui fazendo amizades e tal, aos pouquinhos. Eu sou uma pessoa bem, bem introvertida, né, e tímida, apesar de muita gente achar que não. Mas eu lembro de estar no meu cantinho e tentar fazer esses movimentos. E aí eu lembro desse amigo chegar para mim e rir e dizer assim: é engraçado, Clarissa, eu nem te falei, mas naquela época eu achei que você já era casada, enfim. E eu pensei, como assim? Eu não uso aliança? O que que fez ele pensar isso? E aí, quando a gente foi conversar, ele disse assim: ah, você estava toda fechada, você estava ali no meio de mulheres mais velhas e sempre com a sua tia, fulana. Então, eu percebi que você estava mais distante dos jovens. Então, sei lá, minha cabeça associou. E desde aquele dia eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu acho que a forma que a gente se posiciona e se mostra para o mundo vai dizer muito. Então, às vezes, a gente quer até se relacionar com aquela pessoa que a gente conheceu. Tem uma pessoa aqui bacana que você quer se relacionar, mas você se fechou. Você está talvez ali tão inacessível, talvez uma mulher que trabalha, que busca suas coisas, está ali focada na tua vida, que o outro pode olhar para você e falar assim: não tem como, a gente não vai conseguir se relacionar, não Tem tem como chegar espaço perto pra dessa mim, né? mulher, né? Então eu acho que é muito por esse caminho. É óbvio que a gente vai olhar o todo, como uma boa psicóloga, a gente sempre vai querer analisar o todo dessa situação, mas se a gente fosse trazer um ponto principal é esse: como que tá a tua vida social? Você tem saído, tem estado em ambientes para conhecer outros jovens da sua idade, pessoas, eu gosto muito de ir por esse caminho, pessoas que têm a ver com você, né? Porque também não é só pegar e falar assim, então eu vou sair para qualquer lugar, fazer qualquer coisa e pronto. Não. Se relacione com pessoas que façam o teu tipo, que sejam pessoas agradáveis, porque acredito que dali pode surgir uma coisa legal. E você trouxe um ponto perfeito, que é o checklist que a gente faz enquanto psicóloga, né? O paciente chega com essa Uhum. demanda e aí a gente, tá, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ler, eu gosto de ir na praia e gosto de ir pra academia, certo? Você tá saindo pra algum lugar? Ah, me falaram que pra encontrar alguém eu tenho que ir na balada. Mas você gosta de balada? Não. Você quer conhecer uma pessoa que gosta de balada? Não. E aí você tá indo na balada? É. Pois é. É justamente esse caminho aí. Você primeiro tem que se conhecer, saber o que você gosta e saber o que você está procurando. Porque se você não sabe Exatamente. aquela frase da Alice, do País das Maravilhas, para Uhum. quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não Pois sabe quem é que você quer encontrar, quem seria esse homem, porque aí já nos traz uma informação de, poxa,
Se essa pessoa não sabe quem ela tá buscando, mas ela tá buscando, é muito mais por uma pressão do que por um desejo. Com certeza. E aí pode cair naquilo que a gente também já vai entrar, provavelmente, falando sobre relacionamentos não saudáveis, né? Então, eu acho que o caminho justamente vai ser esse. Se conhecer, eu costumo falar sempre para os meus pacientes, e até ali nas redes sociais, que antes da gente se relacionar, eu sei que nem todo mundo vai ter esse privilégio, né? Talvez esteja ouvindo agora, a gente esteja numa relação, mas assim, antes de se relacionar com alguém, aprenda a se relacionar consigo mesma. Se você não sabe o que você gosta, o que faz sentido para você, quais são seus limites, vai entrar numa relação e talvez não seja uma relação tão boa. Então, busque primeiro esse ponto. E uma coisa legal, Flávia, que até eu trabalhei com uma paciente, eu achei isso tão bacana, porque como eu venho de um tempo diferente e eu me relacionei com meu esposo, esses aplicativos estavam chegando. Então, quando esses aplicativos surgiram, eu não usava. Então, eu não sabia como que era esse universo. E eu fui aprendendo através dos meus pacientes, né? Eles falam assim, Clarissa, dei match com fulano, foi horrível. E aí eu ia conversando sobre isso. E eu lembro que eu utilizei até dessa ferramenta com uma paciente porque ela tinha dificuldade social. Então, era uma paciente que tinha uma dificuldade de sair para lugares assim, tipo balada, um show, uma festa. Ela gostava mais de ambientes tranquilos, um clube do livro, ir numa cafeteria, fazer esses movimentos mais leves com algumas amigas. Então, era difícil mesmo de acessar. Então, eu perguntei para ela: você já utilizou aplicativos? Você tem um posicionamento ali no digital ou não? Como que é? E ela falou assim, já usei, mas, poxa, a chance de dar ruim, né, Clarissa, é muito grande. Eu falei, eu acho que em qualquer lugar, né, a gente tem uma chance de dar ruim. E foi muito bacana. Por quê? Porque ela fez um movimento ali muito assertivo da pessoa que ela queria. Ela conversou ali comigo sobre os pontos que eram importantes. A gente foi alinhando, né? Então você gosta de uma pessoa assim, faz sentido para você e tal. E aí ela foi no aplicativo lá que ela utilizou. Ela botou ali o perfil dela, né? Ela colocou as coisas que de fato ela gostava, que faz sentido para ela, e aí se identificou com o cara. Esse cara olhou para ela, achou legal, ela também, e hoje estão num relacionamento maravilhoso. Então, eu acho que é bacana a gente pensar também por essa perspectiva. Os aplicativos têm, sim, algumas problemáticas, a gente vai ter que pensar sobre isso, aí é papo para outra hora, mas, ao mesmo tempo, pode ser um facilitador para quem tem dificuldade mesmo nesse caminho ali social. E eu tô dando risada aqui porque tem uma paciente que eu acredito que ela vai ouvir esse episódio. E preservando totalmente o sigilo aqui, que ninguém conhece de que eu tô falando, né? Mas uma vez eu sugeri isso a ela, do aplicativo. E ela, não, como assim? Não vou baixar. Isso aí pra mim é inaceitável. E ok, a gente trabalhou ali a demanda. Na sessão seguinte, ela falou, então, eu baixei o aplicativo, eu fiquei com curiosidade. Ok. E aí daqui a 2 sessões ela chega dizendo que encontrou um cara. Em resumo, estão namorando, estão felizes e olha só. Tá vendo? Pode ser um caminho, não é um caminho tão fácil, mas pode facilitar o processo. E é importante também a gente não se pautar muito no outro, né? Funciona para É, alguns, para outros talvez não vá funcionar. E isso não quer exatamente. dizer que você é a pior pessoa do mundo, né? Ai, Deus dá certo para todo mundo menos para mim, então o problema está em mim. Não. Não, às vezes, né, só não encaixou ali, enfim, não era um... Com certeza. E isso pode acontecer. E até na vida, né? Na vida real, às vezes a gente pode sair, encontrar uma pessoa bacana e não dá certo. Não, não é sobre isso. Eu acho que entra aquilo que a gente falou desde o início. A gente precisa se relacionar bem consigo mesma, entender os nossos valores, quem nós somos, os nossos limites, porque isso vai fazer a gente entender que o outro não está escolhendo a gente. Não é sobre isso. É uma escolha que você vai estar fazendo também. Eu quero essa pessoa na minha vida. Se for uma pessoa que não responde mensagem, que some e volta depois de uma semana e um mês, a gente tem que se questionar. Será que eu quero uma pessoa assim na minha vida? Porque talvez seja um grande livramento, né? E não um problema consigo mesmo. Sim, perfeito. Próxima pergunta aqui. Quero saber sobre ciúmes. É saudável ter um pouco ou o ideal é não ter? Qual a sua opinião a respeito?
Sobre ciúme, é natural. A gente não vai olhar as emoções, né, os sentimentos como algo negativo. É natural a gente sentir ciúme, sim. Não tem como a gente se livrar, porque ele vem de um sentimento de amor, de cuidado, de vínculo. A gente vai ter ciúme até de coisas que a gente tem. Então, às vezes, a gente vai emprestar uma blusa e a gente vai sentir ciúme porque a fulana tá usando a minha blusa. Ai, meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Porém, aí que entra a questão. Como que você está se relacionando com o teu ciúme? Acho que esse é o ponto. Porque tá, eu ter ciúme do meu marido e eu falar assim, nossa, eu tenho ciúme dele, enfim, nessa X situação, é uma coisa. Agora eu tentar controlá-lo por conta do meu ciúme. Eu começar a agir de forma agressiva, brigar, enfim, por conta desse ciúme. Isso não é saudável. Então a gente sai de um ciúme e a gente sabe que o ciúme ele pode chegar a um transtorno, né? Ele pode crescer ao ponto de ser uma doença. Não é legal a gente ter o ciúme nesse nível. Eu acho que é importante a gente se questionar. Que nível está esse ciúme? Ciúme de quê? Ciúme quando? Porque existe esse lugar, né? Eu acho que muitas mulheres acabam pecando nesse aspecto de pensar que por sentir ciúme tem que controlar esse outro. Não, fala muito mais de si mesmo. É óbvio que tem situações que talvez o parceiro ou parceira pode estar provocando esse lugar, e aí esse é papo para outra hora, são outros aspectos. Mas eu acho que o ciúme ele fala sobre nós, sobre como a gente se sente. Então, se questionar, por que eu estou me sentindo insegura? O que aconteceu na minha vida? Qual marco na minha vida me fez eu me sentir, talvez, com crenças, que aí a gente vai até falar também de uma outra pergunta, né? Com crenças de que talvez o homem pode trair, eu tenho que vigiar, senão vai acontecer alguma coisa, eu tenho que estar no pé, porque vai. De onde vem isso, né? O que isso significa sobre mim, sobre o meu relacionamento e como eu me sinto? Porque às vezes a gente define até uma relação como uma relação que não tá legal, porque a gente está sentindo ciúme. E não, talvez seja uma emoção que você está sentindo por alguma relação que não foi saudável na tua vida, e aí você está projetando nessa relação que talvez seja uma relação legal, uma relação boa. Então eu parto muito desse princípio. O ciúme é uma emoção, um sentimento natural, ok. Mas o que eu estou fazendo com esse ciúme? Como que eu estou direcionando a minha vida e a do outro, né? Porque não é só sobre o outro, se eu controlo e tudo mais. Talvez, né? Eu já conversei com muitos pacientes sobre isso, né? Da paciente, o parceiro sair com amigos e ficar monitorando essa saída, não consegue sair, não consegue fazer algo para si mesma, porque está lá esperando esse parceiro chegar. Isso não é saudável, né? Então tem um impacto tanto para o outro quanto para si mesmo e para a relação. E eu acho que um bom termômetro é a pessoa avaliar os prejuízos. Se É, esse sentimento está trazendo prejuízo para você, para o outro e para a relação, ou para a relação, já é um bom sinal de que, opa, peraí, né? Não é esse o caminho. Porque como você falou, sentir um pouquinho dos exatamente. ciúmes ali, talvez seja até um toque ali nessa relação, né? De, eu vou confessar, sentir ciúmes, e aí vocês conversam sobre isso, aquilo acaba até virando algo engraçado entre vocês, ok. Mas isso Sim, vem com uma repetição, com uma intensidade e tá gerando prejuízo, e é importante ouvir do outro também, né? Porque às vezes a pessoa pode dizer, não, não tem prejuízo nenhum. Mas para o outro, será que não tem? Será que o outro não está desconfortável? Será que perder o sono não é um prejuízo? Ficar sempre exatamente. insegura quando a outra pessoa sai não é um prejuízo? É importante avaliar isso. É um bom termo. Com certeza. Com certeza. É, e aí, junto, próximo a essa pergunta, né, vem aí a pauta da traição. Fui traída e depois disso não consigo mais confiar nos homens, mas não gosto de estar solteira. O que fazer? Ó, é só um meme, tá? Escolha suas batalhas. A gente vai ter duas questões complicadas aqui, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar essas crenças aí. Essas crenças de estar sozinha, que significado isso tem, e também sobre o homem, né? Porque não é porque a maioria dos homens
que a gente vai perceber na nossa história, à nossa volta, que cometem a traição, que todos os homens vão trair. Eu sei que é muito complicado a gente quebrar uma crença tão forte, né? Porque se a gente for parar aqui para perguntar, fazer uma enquete, você já foi traída? Todo mundo vai levantar a mão, né? Ou então assim, sua mãe, sua avó, sua tia, você já viu algum caso na sua família de traição? Você vai levantar a mão de novo. Então é difícil quebrar essa crença, principalmente quando a gente vivencia isso dentro de uma relação. Então é um processo que a gente vai ter que cuidar com muito carinho, né? Essa percepção, porque eu atendo muitas mulheres que passaram por essa situação e ao entrar na outra relação, ainda que fosse uma relação boa, continuavam com Ih, deu uma comportamentos de travada aqui, controle. Clary. Travou? Não sei se só pra mim. Aí, agora voltou. Voltou? Nem sei do ponto que eu parei, agora é questão, né? Mas Você tava falando de uma eu tento paciente. voltar. O que eu percebo é que muitas pacientes que já passaram por essa questão de uma traição dentro do relacionamento e tentam uma outra relação, vêm com todo esse comportamento de controle. Porque já tem isso, né? Na cabeça, em algum momento isso vai acontecer, eu preciso me proteger. Aí, às vezes, não demonstra o sentimento, né? Não cai de cabeça numa relação justamente por conta desses traumas. Então, é muito complicado esse processo. Eu gosto muito de pensar assim: se eu não tô bem para me relacionar, é melhor não me relacionar agora. Uhum. Então, tem traumas aqui muito fortes, eu também não estou sabendo lidar comigo sozinho, o que está acontecendo? Eu acho que tem uma ansiedade aqui, a gente precisa cuidar disso. Então, eu vou muito por esse caminho, tá? Vamos olhar mais para você, vamos se autoconhecer, vamos cuidar daquilo que está ali de verdade dentro do teu coração e os traumas que você vivenciou. E depois a gente faz uma, que aí é papo de piscina, né? Uma dessensibilização desse pensamento, né? Porque aconteceu naquela relação não quer dizer que vai acontecer na outra relação. Uhum. Se eu percebo um padrão relacional, então, mas peraí, Clarissa, toda relação que eu tenho, o cara faz exatamente a mesma coisa. Aí a gente vai ter que olhar para a forma que você está se relacionando. Uhum. Que tipo de pessoas que você está se relacionando, porque pode existir um padrão que você não perceba de forma inconsciente que te leva para relações assim. Então eu gosto muito de olhar primeiro para essa mulher no todo, na individualidade dela, para que aí sim ela se sinta preparada para entrar no relacionamento. Mas não quer dizer porque foi traída ou que o cara fez isso, que isso vai acontecer consequentemente em toda a relação. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma atriz e aí ela falava assim, que ela foi ensinada, que a mãe ensinava ela a criar expectativa assim. Porque todo mundo diz, acabei de fazer uma entrevista aqui pro emprego, mas não vou nem criar expectativa para não me frustrar. E ela traz que a mãe incentivava ela, fala, não, cria expectativa assim. E se depois não der certo, e aí você vai lidar com o que acontecer, né? O sentimento que surgir ali. E eu achei aquilo tão sensacional, porque de fato não é algo muito óbvio. Porque o óbvio é, vamos evitar a frustração, vamos evitar o sentimento negativo. Mas enquanto você evita o sentimento negativo, você perde muitas oportunidades. Porque imagina, você acabou de Muito. sair de uma entrevista de emprego. Você pode validar aquele movimento de, fiz uma entrevista. Você pode sair para comemorar porque fez uma entrevista. Mas você evita tudo isso com medo do resultado final. E eu acho que tem a ver com isso, o que você traz agora com essa pergunta, porque a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle se a pessoa vai passar na entrevista de emprego. A gente não tem controle se você vai entrar no relacionamento e vai ser traído ou não. Não tem como controlar isso. Claro que existem acordos que são feitos no relacionamento. Existe um posicionamento que você pode tomar dentro de um relacionamento que já comunica os seus limites ali. Mas a garantia 100% a gente não tem de nada. A única coisa que a gente tem ali, o mínimo de controle, é sobre quem somos, sobre as nossas emoções, o nosso autoconhecimento. Então, quando você se cuida, você sente que pode criar sim expectativa, porque você sabe que se por acaso não der certo, você vai dar conta daquilo ali. E dar conta não significa não sofrer, não chorar, não precisar viver aquele luto. Não, é justamente o oposto. É saber Que sentir faz parte, né?
saber que você pode sim chorar, você pode passar uma semana ali chorando, falando, poxa, era o amor da minha vida, mas depois daquilo você vai sobreviver, você vai levantar e falar, não, tá, não, não mudou quem eu sou, isso não diz sobre o meu caráter. Esse é um outro ponto que eu nunca entendi, eu já compartilhei algumas vezes no Instagram. Eu não entendo porque acabou se criando essa ideia de que é vergonhoso ser traído. É muito mais vergonhoso trair. Você está quebrando Com a certeza. confiança daquela pessoa. Não é sobre quem foi traído, porque quem foi traído estava só cumprindo o combinado. Com De ser certeza. fiel, de estar ali, enfim. É sobre a outra pessoa. Eu sempre gosto de fazer isso, porque falando até um pouco de relacionamento abusivo, quando o parceiro ele faz algum movimento de interação com outras mulheres, que aí já é uma quebra de acordo, de combinado, muitas das vezes ele vai jogar isso na cara dessa mulher, como se fosse culpada, sabe? Ah, mas eu fui porque você não queria ter relação. Ah, eu conversei porque você também fica me controlando, eu queria fazer um teste com você. E às vezes parece absurdo o que eu tô falando, mas é o que eu mais ouço num processo terapêutico, Total. né? Da mulher chegar e falar assim, ah, ele disse que ele fez isso porque ele sabia que eu ia abrir o celular dele. E assim, são várias mentiras, né, que vai manipulando e reforçando a ideia de que essa mulher é culpada desse cara ter saído para ficar com outra mulher. E na verdade não. Isso diz muito sobre ele, quem ele é. É porque às vezes a gente tem na nossa cabeça uma interpretação de que quando o outro faz esse movimento é porque nós mulheres não fomos suficientes. É essa a distorção. E na verdade não é sobre isso, né? Muitas das vezes esse homem ou essa mulher faz esse movimento até por conta do próprio ego, para se sentir homem, né? Entre muitas aspas, para se sentir homem, eu devo ter outras mulheres, eu tenho que sim me colocar nessa posição. E não é sobre essa parceira, entende? E ainda que a justificativa seja essa, não é o real sentido disso. Muito bom você trazer isso. Eu espero que quem está nos ouvindo agora, se em algum momento vivenciou, está vivenciando isso, que a nossa fala sirva de alguma forma de conforto, para saber que não, você não é a culpada. Não tem como Sim, culpar, vamos dizer assim, né, a vítima dessa situação. com Não certeza. é sobre isso. Eu acho que Não é. e traição, eu acho que a gente pode fazer até um episódio só sobre traição, claro, porque é Uhum. muita coisa para falar. Abre um É, leque. Uhum. mas só para concluir esse tópico, falam que foi um deslize. Eu acho que traição é uma coisa tão complicada, porque não é. Você precisa pensar, programar, mentir, sustentar a mentira. É tão cansativo, é tão Com certeza. trabalhoso trair. Enfim, fica aí a Com certeza. reflexão. Já vou marcar o próximo Não, assim, eu podcast. estou anotando vários temas aqui que eu vou te chamar depois, porque vamos juntar agora duas perguntas, porque são de tema, é o mesmo tema, né? Perguntas diferentes, mas eu acho que a gente consegue responder de uma vez só sobre relacionamento abusivo. Como identificar Sim. e se tem solução além do término. Vamos pela primeira. Uma coisa de cada vez, né? Sobre relacionamento abusivo. Nossa, aí entra um outro episódio pra gente conversar. Relacionamento abusivo, ele abre muitos leques. Mas pra gente perceber que a gente tá num relacionamento abusivo, envolve muito autoconhecimento, tá? Porque começa nesse lugar de perceber seus próprios limites, enfim. Mas vamos trazer no geral. Se dentro dessa relação a gente começa a perceber um controle excessivo, sabe, um controle sobre o que você veste, o que você fala, quem você é, as amizades que você tem, isso aqui já é um ponto de alerta. Quando a gente percebe também um movimento de controle das relações que você tem. Então, uma tentativa de afastamento dessas amizades talvez não seja tão fácil enxergar, porque vai ser sutil. Mas fulana, ela quer o seu mal, você vê que ela sempre fala do nosso relacionamento e ela nem se relaciona,
Você percebe que ela sempre te dá esses conselhos e aí você tá dentro daquela relação, a tua cabeça já tá totalmente envolvida com esse cara, fica difícil você enxergar que ele tá tentando te afastar dessa amiga, te afastar desse pai, dessa mãe, dessa irmã. Enfim, é um movimento mesmo de afastamento. Tem casos mais graves que a gente já vê na clínica, que é onde o cara de fato proíbe, e isso não acontece no início da relação, é mais lá pro meio do relacionamento, depois de muitos anos de relação, começa a proibir de fato. Eu não quero você falando com fulana, eu não quero você saindo com ciclana, porque ela é isso ou ela é aquilo, então é muito mais específico. Mas a gente vai perceber no começo desse processo uma diminuição do teu valor. Olhar para você e falar que você fala demais ou fala de menos, que você se porta assim, ou assado. Então, além do controle desses comportamentos, vai ter uns certos palpites sobre quem você é. Você não acha que você tá grandinha, não, para fazer essas coisas? Você não acha que você está se mostrando demais nas redes sociais? Não, porque sempre tem que postar uma foto. Então, tem esses tipos de comentários que também vão ser sutis, vão acontecer assim, devagar, com um quê de ciúme, né? Acho que tá com ciúme de mim. E ele não sabe me elogiar. Aham, porque tem esses também mais sagaz, que eles vêm com uma palavra muito aveludada, né? Então, assim, é porque eu tô com ciúme, eu fico mal, fico com medo de você sair, outro cara se aproximar. Então, esses papos não são saudáveis, tá? Se você tá fazendo aí também, mulher, observa que talvez você pode estar sendo um pouco tóxica. Então, a gente vai ter que olhar para isso também. Mas eu gosto muito de olhar para um aspecto de, se você está dentro de um relacionamento, você se sente pisando em ovos, você não se sente confortável, feliz dentro dessa relação, para mim é o principal sinal. Porque alguma coisa tem. O restante já passa do limite. Então a gente vai perceber agressões, a gente vai perceber tanta agressão física, e aí eu quero até falar sobre isso também, que eu acho que é um ponto importante de falar, porque me veio agora na mente, né? Até essa coisa bem sutil da relação sexual. Então, assim, olha, você direto não tá querendo. Como assim? Eu vou dormir com desejo e você não vai suprir esse desejo. Isso aqui também já é abusivo, tá? Isso aqui também é uma agressão. E talvez você não perceba. Você acha que vem de uma cultura, né, de que a gente tem que satisfazer esse parceiro. Nessa cultura do medo do cara trair, a gente pode estar dentro de uma relação abusiva, sofrendo uma agressão, um abuso, sem saber. Então, olha como que isso é complexo e sério, né? Então, eu vou muito para esse aspecto. Se você conseguir perceber esses primeiros sinais de invalidação, de controle, de tentativa de diminuir e afastar de outras pessoas, com certeza você não está num relacionamento saudável. Isso é fato. Se você fica justificando muito a atitude do outro também, ele fez isso, mas é Sim. porque ele se preocupa comigo, mas é porque ele... Aham. Isso também é um bom sinal, né? Porque É, chega a ser cansativo. E se você estiver com certeza. atenta, né? Se a pessoa estiver observando como ela se sente de fato, eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas a grande questão é que quem está em relacionamento abusivo, muitas vezes, são pessoas que não têm esse autoconhecimento tão expandido assim. Não evita olhar para si, né? Então acaba deixando passar esses sinais. E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque existe um esquema, uma química esquemática que acontece, e vou até logo dizer que jamais a gente vai culpar essa vítima, né? Essa pessoa que está dentro de uma relação abusiva, mas existe um funcionamento, um esquema que faz essa engrenagem ficar perfeitamente alinhada, que é uma pessoa que é completamente dependente. Então, uma pessoa que ela é dependente emocional entra no relacionamento, porque assim, se você for dependente emocional, precisa de outras pessoas para poder fazer suas coisas, para se sentir seguro e tudo mais. E aí você entra num relacionamento maravilhoso com um cara que vai super suprir, te amar e cuidar, perfeito. Talvez não seja tão saudável, mas pelo menos a gente tem um cara legal cuidando de você. Agora, se você é dependente emocional
e encontra um cara como esse, com um perfil abusivo, tóxico, o que vai acontecer? Vocês vão entrar num relacionamento que ele vai se alinhar nesse aspecto. Enquanto ele chega o tempo todo ficar afirmando a sua insuficiência, você acredita e fica buscando o tempo todo a validação desse cara, a aceitação desse cara. Então, é difícil, nesse aspecto, a pessoa perceber que ela está num relacionamento que não é saudável. Porque para ela, é como assim, é isso, sabe? É esse tipo de relacionamento que eu preciso sem perceber. Entende? Porque aí entra outros pontos. Mas eu gosto de trazer um ponto que sempre algum paciente me pergunta sobre isso. Como que identificar, né? Como que eu sei que eu sou dependente emocional? Como que eu consigo observar isso? Aí entra o autoconhecimento, mas uma percepção legal que a gente pode fazer é se você consegue ser só você. Ser sozinha, fazer suas coisas, ter autonomia, tem sonhos, desejos, ambições. Se você é uma mulher que consegue entrar em contato com essas coisas, dificilmente você vai ter um perfil assim. Não quer dizer que a gente não pode cair numa armadilha de entrar dentro de uma relação e se tornar dependente nessa relação. Porque no começo parece bonitinho. A outra pessoa está querendo fazer tudo comigo, nós dois estamos juntos até chegar num ponto mais sério. Mas eu acredito que a gente precisa partir desse ponto, onde essa mulher consiga se ver como indivíduo dentro dessa relação. Porque normalmente não consegue. Entende? Sim. E aí a outra pergunta, tem algo a fazer que não seja terminar? Complicado. Então, vamos lá. Depende, né? Vamos pelo depende de psi. E aí depende, desculpa te interromper, mas acho que depende até muito mais da outra parte, né? Do abusador. É. Porque a gente, enquanto psicóloga, a gente acredita que todo mundo pode mudar. Uhum. A gente acredita na mudança das pessoas, né? Psicóloga, Exatamente. então. E assim, a gente acredita na mudança das pessoas, a gente entende que muitas dessas mulheres que vão fazer essa pergunta, elas estão esperando por isso, né? Talvez muitos anos, talvez 10 anos esperando a mudança dessa pessoa e um pontinho de esperança ia ser bom. Mas aí eu quero trazer uma questão para vocês mulheres que estão nos ouvindo. Não é sobre você. Não é você que vai fazer isso. A pessoa que está com você, ela precisa ter consciência de que ela está sendo um abusador, de que está sendo tóxico esse comportamento, de que não está legal e que está te machucando. E a gente não vai ver isso com frequência, tá? Eu não sei nem qual dado trazer para você aqui, mas é muito difícil a gente perceber que esse cara caiu a ficha de que, sim, eu estava fazendo mal, eu preciso buscar ajuda, porque normalmente eles não querem buscar ajuda. E quando buscam ajuda, eles não falam completamente o que está acontecendo e culpa novamente essa mulher. Então é muito complicado. Mas se a gente for olhar para um lado positivo, seria justamente nesse lugar onde você consegue trazer para ele os seus limites e como você se sente dentro dessa relação, os combinados de volta, porque talvez você nunca teve um combinado, você nem sabia que podia, mas a gente tem combinados. Tem os nossos contratos da relação. Então, assim, traz isso para jogo. Você vai precisar de um processo, com certeza, terapêutico, porque para sair de um relacionamento abusivo, para conseguir se perceber como indivíduo dentro dessa relação e buscar essa mudança, sozinha é muito difícil, é muito doloroso. Então, é importante que você tenha esse espaço. E nesse lugar, você vai trazer os seus limites para esse parceiro, você vai começar a comunicar para ele o que ele tem feito, que não tá bacana e que você não aceita, que aí sim, com os passos dele, por escolha dele, ele vai querer mudar. A gente não muda ninguém. Eu acho que isso que é mais frustrante às vezes, né? De querer tanto essa relação e salvar essa relação. E muitas mulheres querem salvar esse homem, porque vê um homem ferido, e de fato são homens feridos, né? E que estão ferindo outras pessoas. Porém, é muito custoso e doloroso permanecer numa relação como essa. A gente não sabe se vai aguentar. E eu até dei risada quando eu falei que a gente acredita na mudança das pessoas, porque eu acho que é importante acrescentar que a mudança, e aí eu vou falar muito mais como pessoa física do que a pessoa jurídica, mas também com o embasamento da pessoa jurídica, né, da psicóloga, a mudança ela não acontece com palavras. Não Não. acontece.
Então, se alguém chega pra você e fala, ah, eu percebi agora aquilo que você falou, eu vou mudar. Eu sinto lhe informar, 99% de chance dessa pessoa não mudar. Porque Não, perceber é um passo, ok, mas ele não é o caminho todo. não, Perceber é só o começo do caminho. Então, se alguém chega para você falando que agora vai mudar, é muito mais importante que você observe quais são as atitudes que essa pessoa tomou. Porque, de fato, se ela chega e fala assim, nossa, agora eu comecei a fazer terapia, agora eu comecei a estudar sobre o assunto, agora eu comecei a fazer isso e aquilo, já é um né? Você percebe que a pessoa está caminhando. Porque a mudança, ela só acontece com as ações. Com com certeza. esse buscar. Né? Porque se for só por palavras, nossa, a gente quer tanta coisa. Quantas vezes você acordou aí na segunda-feira e falou, nossa, essa semana eu vou ser fitness. Eu não vou faltar nenhum dia na academia. E faltou, porque a palavra, ela não tem Exatamente. essa força toda, né, para te carregar durante todo o seu processo. Então fiquem atentas a isso também. E até é bom a gente pensar nessa manipulação, né? Porque eu acho importante a gente trazer que muitos casos desse, de relacionamento abusivo, essa pessoa, né, esse homem, ele pode ter sim uma personalidade narcisista, Sim. que aí complica ainda mais a questão. Então, nesse aspecto de manipulação, às vezes essa pessoa vai te falar o que você quer ouvir, mas na semana seguinte não vai fazer. Porque se a gente for olhar direitinho pro caminho do relacionamento abusivo, a gente vai ver uma montanha russa. E essa montanha russa funciona como? A gente está aqui num período de tranquilidade, vamos se dizer, neutro. De repente acontece uma situação, talvez essa pessoa descobre alguma coisa, ou então esse outro faz algum movimento que não é tão bacana, tem uma grande briga, na outra semana é a semana da lua de mel. Então, essa oscilação que acontece, a gente também vai ter que botar nessa conta. Peraí, se ele disse que ele vai mudar e que ele vai buscar terapia, quando? Sim. Como? Né? Como que ele vai mudar? Eu acho que é até legal fazer essa pergunta pro parceiro. Tá, você percebeu e você tá querendo mudar. Como? Se ele trouxer uma listinha, eu vou te chamar mais para sair, eu sinto que eu tô te deixando muito em casa, eu não tô cuidando de você, não tô te dando a atenção adequada, eu vou excluir talvez aquele aplicativo X que direto eu tô conversando com uma mulher. Se ele trazer para você esse como e você perceber isso acontecendo na prática, não por uma semana, porque não é uma semana que a gente vai calcular, principalmente sabendo que o funcionamento é esse, uma semana maravilhosa de paz, talvez até duas, e depois a gente volta com tudo aquilo. É perceber o passo a passo dessa mudança. E você também pode conduzir esse homem. Olha, eu quero que você esteja mais presente, eu quero que a gente converse de maneira mais assertiva, eu quero que a gente faça terapia de casal, para a gente tratar essas questões que você não está percebendo. Eu quero que a gente saia, tenha contato mais com outras pessoas, com os nossos amigos. Isso aqui é um combinado. Se a gente percebe que o outro está indo em direção a isso, aí sim a gente pode falar, exatamente. A gente está no caminho da mudança. Agora, se não, não tem como a gente acreditar apenas numa frase. E nem no choro, porque muitos choram, tá? Eu acho que é bom trazer, tá? Na hora do desespero, quando é pego, muitos começam a chorar e dizer que percebe o que está fazendo. Mas esse perceber dura um dia, dois. E vem com frases acompanhado de frases, eu não vou viver sem você eu Sim, não consigo, então, e aí às vezes até ameaça, né, que vai fazer algo na é, vida para se manter. que é muito pior, né? Que é muito mais sério, porque eu acho que a gente vai ter níveis, né, de relacionamento abusivo. E vai ter aqueles que vão olhar e vão falar assim: eu sou péssimo mesmo, eu sou muito ruim, é isso, eu não sei fazer as coisas direito. E aí você, que tá como vítima, que sofreu talvez milhões de traições, você vai falar assim: tadinho, tá vendo? Ele tá sentindo muito, ele tá passando por isso. E não é dessa forma que funciona. Não é. Quando a gente percebe que a gente está errado, a primeira coisa, guarda isso, essa informação é ouro. Quando a gente erra e percebe que errou e alguém falou para você que você errou, a primeira coisa que a gente faz é desculpa.
Pedir desculpa. Não. E é uma coisa que a gente não vê. Não vê. A gente vê um choro, a gente vê uma performance, mas a palavra é desculpa. Desculpa por ter te machucado, desculpa por ter feito isso, eu não queria ter feito isso. Não acontece. Então o princípio é esse. Ai, Clara, te ouvindo, chega a dar um negócio aqui. Chega, lembra de coisas. Uhum, eu também. Minha cabeça fica assim, ó, passeando todas as histórias que eu conheço. Ai, meu Deus, mas achei esse final aí perfeito. Quando tem muita justificativa, é tão simples, né? Ó, errei, ok, desculpa. Ao invés de tentar justificar o porquê errou. E aí é um sinal muito claro de que não entendeu, né? Ainda. Muito. E se jogar pro outro é pior ainda. Olha, você vai ter que voltar aqui, viu, Clarice? Você vai ter que voltar. Volto, é só me A chamar. gente ficar umas 5 horas conversando. A gente tem mais pergunta ainda? Acho que Nós tem. temos, e aí vamos fazer um combo aqui, né, das perguntas. Sim. De como ser uma mulher madura no relacionamento. E eu acho que a maturidade ela já responde essa outra pergunta do autocontrole, né? Que tem aqui na sua caixinha. Sim. Como ser um parceiro maduro? E eu não vou colocar isso só na conta das mulheres, né? Mas como ter essa maturidade num relacionamento? Então, eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, dessa dificuldade de se comunicar, né, desse cuidado, desse trato com o outro, fala muito da pessoa. Né? Então, eu acredito que essa pessoa, de fato, precisa trabalhar essas questões, porque tem questões que vão além daquilo que a gente tem controle. Então, às vezes, assim, uma resposta ríspida, né? Um semblante, né? Já ali pronta para a guerra. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar com cuidado, com regulação emocional, aprender a se comunicar. Então, existe uma comunicação assertiva, ainda que a gente se sinta triste ou chateado com alguma coisa que o parceiro faz, independente da circunstância, da situação, é importante que a gente comunique como a gente se sente antes de apontar o erro do outro. Antes de já chegar, né, totalmente armada para esse outro. E não é fácil, porque a gente não aprende isso. Né? Na escola, não tem ninguém sentada com a gente falando assim, olha, se comunica de forma assertiva, isso pode ferir o outro, pode machucar. Então, muitas mulheres, quando chegam na clínica, elas falam assim para mim: mas Clarissa, eu já falei, eu disse para ele que isso me chateia, eu já disse que isso aqui me incomoda. E aí eu pergunto: como que você disse? E a gente faz aquele ensaio e você percebe aonde está o erro nessa comunicação. Porque às vezes a gente comunica uma vez e depois deixa passar. Várias outras vezes a outra pessoa continua fazendo o mesmo comportamento, você deixa para lá porque você não quer conversar, ou a sua comunicação é muito forte, né, de forma grosseira mesmo. Então acho que entra esse ponto de trabalhar como que você tá, perceber o que está te frustrando, porque eu tenho muito isso na cabeça, sabe? O estresse, ou a pessoa está estressada, está mais grosseira, provavelmente está frustrada com alguma coisa. Existe alguma frustração ali. Então, trabalhar essas frustrações. O que está acontecendo? É com o outro? O que esse outro está fazendo? O que o outro está transmitindo para você? Está mexendo com você aí dentro? Identificar essas coisas. E aí, nesse processo, que envolve o amadurecimento dentro do relacionamento, a gente vai trazer uma comunicação mais assertiva. Um caminho que eu quero trazer para vocês começarem hoje. Saiu aqui do podcast, é óbvio que vocês vão ouvir tudo que a gente está falando, mas saindo daqui, quer praticidade, começa a dar uma pesquisada sobre comunicação assertiva. Como me comunicar de maneira assertiva com o meu parceiro. Vai ter vários vídeos maneiros ali que você pode começar a aprender. Você vai observar também os erros que você tem. Se a gente falar também de maturidade, no sentido de envolver os ciúmes, né? Esse controle do outro, a gente vai cair sempre no mesmo lugar. Olha para você. O que você está sentindo? O que isso está te causando? Quais pensamentos estão passando pela sua cabeça para você agir assim? Talvez de forma grosseira, tentando controlar esse parceiro. Talvez até um pouco mimada dentro dessa relação. O que é isso? O que significa isso para você? Por que você está nessa posição? Então, esses questionamentos fazem com que a gente comece a observar a nossa forma de se relacionar. E isso não é só com parceiro. Pode ser nas suas amizades, no meio familiar.
né? Até no ambiente de trabalho, como que você está se relacionando ali? Como que o outro está se sentindo? Pega essas informações, aquilo que o outro traz para você, tipo, ele fala que eu sempre falo desse jeito, ele fala que eu sempre ajo desse jeito quando tal coisa acontece. Pega isso e fica observando, vê se faz sentido ou não. Porque às vezes as pessoas falam, né? Tipo, os amigos chegam e falam assim, amiga, você tá muito ferro e fogo, você tá muito grosseira, sem perceber, e você não percebe de fato, né? E aí a gente vai ter que cuidar um pouquinho para regular esse emocional. E tudo o que a gente está falando aqui serve para todas as relações que você tem. A gente focou aqui muito no relacionamento amoroso, mas Sim. todas as orientações, todas as dicas, todos os comentários que a gente fez servem para relacionamento familiar, com os amigos, no trabalho, tanto de um relacionamento que está disfuncional, quanto qual é a sua parcela nesse relacionamento. Tudo aqui cabe para todos os tipos de relações, todos os tipos de relações. Sim. E é importante que algumas coisas você retire dessas relações. E tem um objeto que é assim muito importante que você quebre ele, você não mantenha ele no seu relacionamento, que é a bola de cristal. Esse é um objeto que você não pode ter no seu relacionamento. De achar que o outro vai ler o seu pensamento, ou de você achar que já sabe o que o outro quer dizer, você já sabe qual foi a intenção do outro. Então, para ter uma comunicação assertiva, você precisa quebrar essa bola de cristal. Porque você vai começar a entender que o outro só vai saber o que você falar. E vice-versa. Então, por mais que. Não, mas eu convivo com ele há anos, eu sei exatamente o que ele vai dizer. Ok, mas coloca ali, dá a oportunidade da dúvida. Pergunta a ele, foi isso aqui que você quis dizer? Quando você fez isso, era isso aqui que você estava querendo me passar? E o oposto também, olha, eu estou sentindo isso e isso, porque você fez isso e isso. E não é esperar que, mas ele tinha que saber que eu não gosto disso. Dentro da relação, ok, a gente sabe que às vezes a gente queria mesmo que o outro tivesse essa bola de cristal, Queria. adoraria. Adoraria não ter o trabalho de ter que comunicar, mas a única forma de você ter certeza que o outro sabe o que você está sentindo é se você comunicar. E a partir disso você pode tomar a sua decisão. Né? Olha, eu comuniquei a ele, mesmo assim, ele invalidou, ele não fez. Tá, agora eu vou ficar chateada. Mas até antes disso, dá o benefício da dúvida. E um outro ponto importante é entender que dentro de uma relação vocês não são inimigos. A ideia não é ganhar a guerra. Agora eu falei uma coisa que com certeza eu acabei com ele. Agora eu vou destruir ele porque isso aqui que eu falei foi sensacional. Não, vocês são parceiros. Não é uma briga, um é inimigo do outro que tem que ganhar. O relacionamento ganha quando vocês jogam junto. Né? Sim. Eu tenho até uma analogia que eu gosto de trazer para os meus pacientes, que o relacionamento é como se fosse um, um mar onde a gente está com o nosso barquinho ali, cada um com o seu remo, e a gente vai remando para o lugar que a gente tanto deseja. Se a gente se sente dentro dessa relação cansada, sentindo que está ali remando contra a maré, exausto, não está aguentando mais, está sem força, eu acho que existe um grande significado aqui que o outro não esteja remando com você ou para o mesmo lado que você está indo. Porque um relacionamento saudável, a gente vai sentir essa tranquilidade. Eu gosto de falar tranquilidade porque não quer dizer que vai ser fácil, né? Não é linear um relacionamento. Porque quando a gente vai se relacionar com qualquer pessoa, vai ter muito do outro e muito nosso. Esse muito tem um lado bom e tem um lado ruim também que a gente carrega. Mas a gente vai sentir a tranquilidade de talvez parar um pouquinho de remar porque está cansada. Esse outro vai remar um pouquinho pra gente, a gente vai remar juntos ali e sempre pensando para onde a gente está caminhando. Quando você for se comunicar, pense nisso. A minha comunicação hoje, ela vai me ajudar a ter uma relação melhor ou não? Esse passo que eu estou dando vai ajudar na minha relação, sim ou não?
o que o meu parceiro está fazendo, isso está ajudando dentro da nossa relação, sim ou não? Porque eu acho que quando a gente começa a refletir sobre isso e pegar essa analogia do barco, a gente consegue perceber que para estar junto e para dar certo, a gente tem que remar para o mesmo lado. Perfeito. Acho que foi o fechamento perfeito desse papo para a gente caminhar para encerrar. Como eu falei, eu adoraria ficar aqui o dia inteiro. Vamos marcar. Eu Vou também. olhar na minha agenda um dia assim que eu não tiver nenhum outro compromisso e vou marcar, porque tem muito o que a gente falar sobre esse tema. E eu acho que a nossa comunicação ela se encaixa muito bem. A gente, né, nem Sim, treinou, nem ensaiou as perguntas, mas nem nada. sai de uma forma muito fluida. Então, já deixo aqui o meu convite para que você retorne e deixo também o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que coloque aqui nos comentários o que vocês querem ouvir nesse próximo papo, que com certeza vai acontecer. Não vou esperar nem Isso a aí. Clarissa aceitar, ela está intimada, ela não tem a opção de não aceitar. Coloca que a gente deu uma pincelada sobre vários temas, né, para deixar também o gostinho. Foi tudo pensado, gente. Estratégia de marketing aqui. O tempo curto foi estratégia de marketing, para vocês ficarem com gostinho e assistir o próximo também. Isso aí. Foi um prazer, Flávia, dividir essa mesa com você. Espero logo voltar, porque eu acredito que a gente tem bastante conversa ainda para ter, hein? Com toda certeza. Antes da gente encerrar, se tem uma mensagem, assim, algo que você não quer deixar de trazer, assim, algo que você acha que é fundamental, um recado para quem está nos ouvindo, uma mensagem, quer mandar um beijo para sua mãe, um beijo para Xuxa, o que, é que você quer fazer? Eu, antes disso, eu quero agradecer novamente o convite, que eu te admiro demais e para mim é um prazer estar aqui conversando com você. E um recado que eu gostaria de dar para essas mulheres que estão nos ouvindo, eu acho que é um recado para mim também, para esse ano de 2025, a gente mudar os nossos hábitos, olhar mais para a gente, para a nossa individualidade, não deixar o tempo passar, não botar a culpa nos outros porque a gente não está vivendo o que a gente gostaria de viver. Então, o meu conselho é: busque autoconhecimento, cuide da sua individualidade e comece hoje a construir a realidade que você deseja desfrutar. É esse o meu conselho. Perfeito, maravilhosa. Que bom que isso está gravado, porque eu vou reassistir várias vezes. Eu também. Também quero deixar aqui o meu agradecimento por você ter aceito esse convite. Sei que sua agenda é muito cheia, muitos eventos para você participar, mas eu também admiro muito você, por isso que eu não pensei em outra pessoa. Quando eu falei, me veio a ideia, né? Colocaram também na caixinha relacionamento, eu falei, tem que ser a Clary, porque é algo que eu nem sei se é a sua linha editorial, se foi algo intencional, mas a forma como você compartilha nas redes sociais torna você uma referência nesse assunto. E não só pelo conteúdo técnico que você coloca. Não é ali por quando você explica o que é um relacionamento abusivo, quando você abre uma caixinha e responde. É no seu dia a dia. Eu acompanho você com seu marido e você fez uma surpresa recentemente para ele de aniversário, né? Uhum. Esses Sim, pequenos compartilhamentos que você faz ali, o trecho da sua vida, te torna autoridade nisso. Então, por isso que eu quis te convidar e também porque eu admiro muito você, gosto muito da forma como você se comunica, acho que a gente tem muitas coisas em comum e eu sabia que ia ser muito fluida a conversa aqui no podcast. Então, muito obrigada por ter aceito e muito obrigada por aceitar o próximo convite, que já foi aí confirmadíssimo. foi perfeito de verdade. Muito obrigada e estou muito feliz. Agora eu me sinto totalmente confortável para continuar gravando podcast com você. Pode ficar tranquila. Porque eu estava um pouco tensa. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso e tal, algo novo, mas foi maravilhoso. Você tornou esse ambiente super confortável. Ah, que bom, que bom. E a gente quer ver você também com seu podcast, com seus projetos, que eu tenho certeza que vem aí. Vem Sim. aí.
Sim, quem sabe, né? 2025, a gente tem que pensar nessas coisas novas, com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que ouviram esse papo até o final. A gente aguarda os comentários de vocês aqui abaixo e também lá nas nossas redes sociais. A gente comentou aí no início do episódio qual é a nossa rede. Siga, compartilhe, curta tudo que a gente posta lá. E até o próximo episódio. Beijo!